noite. Ouçam, por favor. Pastora, tudo na minha vida dá errado. Às vezes passo por lutas tão grandes que nem as pessoas da família acreditam em mim. Palavras de humilhação vêm de gente que eu amo. As coisas vão indo bem, pastora. De repente tudo dá errado. Parece que não se importam comigo. Estou cansada. Não sei por que nasci. Amados, você que está me ouvindo aí agora nesse instante, quantos relatos nós ouvimos das pessoas assim? Mas eu quero te falar que primeiro você precisa se definir. Quem você é? O que você gosta? O que você não gosta? O que você planeja? O que você quer para a sua vida de verdade? Você, às vezes, chega a um local, eu vou te fazer uma pergunta. Você se adapta ao local ou este local é que tem que se adaptar a você? Eu quero te falar que quando você chegar a um ambiente, você que tem que mudar o ambiente. Às vezes, você fica em dúvida com determinadas coisas, mas Deus ele te chamou para impor mudanças. Florescer exige passar por todas as estações. Todos os tempos são necessários na nossa vida. É o tempo de tristeza, de angústia, o tempo de crescer, o tempo de recomeçar. Todos nós temos um propósito. Mas o inimigo, ele não vai te dar essa moleza, não. Ele não vai te dar a chance de descobrir qual é esse propósito da sua vida. E ele vai tentar de todas as formas te tirar do foco, te tirar, do que você mais quer na sua vida, que é buscar a felicidade. E quando você sai do seu propósito, as coisas começam a dar errada. Não se deixe ir pela opinião das pessoas. Uns falam, faz isso, faz aquilo, você fica toda confusa. Aprenda a selecionar as pessoas com quem você anda e não fuja de Deus, porque Deus vai te encontrar. Não tem como fugir dele, porque ele vai te revelar por que você nasceu. Às vezes desabafamos com tantas pessoas, buscamos beber água em tantas fontes e nenhuma delas nos satisfaz, porque as respostas não nos convencem. Mas olha ao seu redor, você já parou para pensar que de repente você pode ser a fonte? Você talvez seja a fonte. O inimigo ele tenta te derrubar o tempo inteiro. E por que ele não tem conseguido? Porque Deus te criou como uma palmeira, com raízes profundas. Pode vir o vendaval que for. Às vezes você se enverga todinha, cai no chão toda destruída. Mas a palmeira, ela nunca desiste de ser palmeira. Ela não quebra. E ela vai voltando devagar ao seu propósito, que é o caminho do sol. Às vezes você fica se lamentando, eu não sei por que eu nasci, porque de repente você teve um parto complicado, ou foi um parto mais fácil. Você pode ter sido uma pessoa desejada para nascer ou não, uma pessoa desprezada, adotada. Eu não sei como você chegou ao mundo, mas Deus sabe. E se você veio, é porque Ele permitiu. É porque Ele tem um propósito na sua vida. E quando Ele te chamar, siga em frente. Não fique olhando para os lados, porque Ele vai entregar as respostas na sua mão. Você pode ter certeza disso. Regue, não desista. Regue até que as flores se abram. Deus te colocou neste mundo
para mudar a história da vida de alguém, você pode ter certeza disso. Eu hoje quero te falar de uma história bíblica. Essa história, ela nos encanta, porque essa pessoa, ela foi criada por Deus para mudar a história de vida de muitas pessoas. Assim como você que está me ouvindo aí. Essa pessoa, quando nasceu, já nasceu fazendo diferença no mundo. A sua mãe, ela se casou com um homem que já era pai de 11 filhos e ela não conseguia engravidar. Naquela época, uma mulher que não gerasse filhos, ela era mal vista, ela se sentia uma mulher complexada, ela se sentia inútil. E foi uma gravidez muito demorada, muito difícil. Mas quando a criança nasceu, ela já nasceu mudando a vida da mãe, devolvendo a ela o amor, a alegria, a dignidade, e mudando a vida do pai também, que já era idoso, e que teve um filho com o amor da vida dele. E esse menino, ele foi crescendo e um dia o pai o presenteou com uma capa. Ele deu para ele uma capa e isso foi motivo de ciúme entre os irmãos. E os irmãos começaram aí já a arquitetar o que eles iam fazer para ficar livre do irmão. E um dia esse menino chega até o pai, já adolescente, e fala: pai, deixa eu levar alimento para os meus irmãos. E ele, com muito medo, ele vira e fala: então vai, filho, vai lá, mas não demore, cuidado, por favor. Eu tenho medo, eu fico inseguro. Ele: pai, eu já sou grande, eu posso. E quando ele caminhou e foi de encontro aos irmãos, os irmãos de longe o avistaram e eles já começaram a conversar entre os outros. E eles começaram a falar assim: vamos matá-lo. Ao outro: não sujar as mãos de sangue, não. Ele falou: então vamos jogá-lo numa cisterna. Não vai ser bom. E naquele exato momento passava uma caravana de estrangeiros e eles acharam melhor vender o irmão como escravo. E eles chegaram sem dó e venderam o irmão dele. O irmão foi embora, foi julgado, lançado à própria sorte. Aquele rapazinho entrou naquela caravana e partiu. E eles pegaram a capa do irmão, sujou de sangue e apresentou o pai e falou: olha, pai, não podemos fazer nada, ele foi devorado por um animal, ele foi destroçado. E eu queria te falar uma coisa: existem momentos na sua vida que você não sabe para onde você vai, para quem você vai recorrer, quem vai estar contigo. Você se sente extremamente sozinho e onde vem essas perguntas: por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Mas eu vou te falar uma coisa: quando você estiver sozinho, não tiver ninguém para te acompanhar, convide Jesus para estar do seu lado. Convide Ele, fala: Senhor, venha, me acompanhe, seja minha fortaleza, me dê seu braço, seu colo, porque Deus, Ele não vai te desamparar. E ali José foi parar na casa de Potifar. Potifar era um homem que tinha uma situação financeira muito boa e levou ele para ser escravo na casa dele. Mas José, ele tinha um caráter bom, ele era um homem tratável. O seu pai mesmo já elogiava ele, falava do tanto que era amoroso José, como ele era diferente. E Potifar gostou tanto dos serviços dele que o nomeou responsável por toda a casa dele. Então José começou a não só fazer aquilo que era descrito para ele fazer, mas muito mais, muito mais. Mas o inimigo, ele não dá mole. O inimigo, ele não cessa enquanto ele não te vê no chão desistindo. Até você começar a declarar: porque eu nasci, o que eu estou fazendo no mundo, por que minhas coisas dão todas erradas, como acabamos de ouvir. A esposa de Potifar começou a olhar José
e ela se interessou. Ela começou a ver que aquele rapaz chamava a atenção dela. E ela não pensou duas vezes em tentar sediá-lo. E numa oportunidade, ela chega até ele e o segura. E ele não acha justo ele se render aos encantos daquela mulher, ele não acha que aquilo é certo. E ele se desvencilha dela, foge. Mas ela segura a capa dele nas mãos e ela começa a gritar e faz um escândalo, porque ela quer preparar, assim, uma maneira de pegá-lo. E quando os empregados chegam e falam, Senhora, o que aconteceu, o que aconteceu? Ela fala, eu não sei, eu não vi, eu não sei quem é, mas a prova está aqui, apresenta a capa e eles veem que a capa era de José. E naquela época, esse tipo de delito era prisão, era cadeia. E Potifar, mesmo diante das declarações de José, mandou ele para a prisão. E na prisão não foi diferente. Na prisão, José ele teve um comportamento exemplar. Ele tinha um bom convívio com os presos. E ele começou a conquistar as pessoas, inclusive o carcereiro. E o carcereiro falou, José, você sabe como lidar com os prisioneiros? Eu vou te colocar como responsável. Foi justamente nessa prisão que ele se aproximou mais e conheceu lá um copeiro e um padeiro. E eles, nas conversas, um dia, foi para a prisão, porque naquela época um delito assim, não tinha desculpas, por mais que ele falasse que ele era inocente, ele foi para a prisão. E nessa prisão, por causa do comportamento dele, da facilidade em lidar com os prisioneiros, o carcereiro colocou José como responsável por todos os presos. Ali dentro da prisão, José conheceu um copeiro e um padeiro. E os anos foram passando e naquela convivência ali, José um dia foi convidado a interpretar um sonho. O copeiro chegou até ele e falou, engraçado, José, eu tive um sonho e eu não sei como interpretar esse sonho. E José falou, me conte. Ele contou, eu sonhei com uma videira com 3 galhos e cada galho 3 cachos de uva, e eu pegava essas uvas e exprimia numa taça e dava para o rei, para o faraó beber. E José orou, buscou de Deus e falou, eu sei o que significa o seu sonho. Daqui 3 dias você vai ser liberto e você vai voltar a trabalhar na casa do rei e você vai servi-lo. E José falou assim, olha, mas quando você estiver lá, lembra de mim, fala sobre a minha história para o rei, diz para ele que eu sou inocente. Quem sabe ele acredita e me dá uma oportunidade para eu sair daqui. E o padeiro também, vendo que José era bom na interpretação de sonhos, ele falou, José, eu também tive um sonho. Eu sonhava que carregava um cesto de pães na cabeça e os corvos vinham e comiam os pães ali. E José falou, orou e falou com ele, infelizmente, não é muito bom o que eu tenho para te falar. Em 3 dias você será morto. E ele ficou deprimido, porque às vezes ficamos deprimidos diante de declarações assim, mas eles ficaram aguardando e exatamente como José havia falado dos sonhos aconteceu. E os anos se passaram, como acontece muitas das vezes conosco, às vezes quando estamos esperando uma coisa na nossa vida, ela demora a vir. O copeiro, ele se esqueceu completamente de José. Esqueceu, até que começou algo estranho a acontecer no palácio. Faraó estava com insônia, não conseguia dormir, acordava durante as noites e chamava o copeiro para servi-lo. E ele falou que ele estava tendo pesadelos, que ele estava tendo insônia por causa desses sonhos.
E ele mandou chamar magos, mandou chamar adivinhos, profetas, para tentar desvendar esse sonho. Mas ninguém conseguia desvendar esse sonho. Ninguém falava o que o rei queria ouvir, aquilo que de verdade podia convencê-lo. Como no início da gravação eu falei com vocês, às vezes desabafamos com pessoas, conversamos, queremos um conselho e aquilo não acontece. E o rei, ele estava desesperado quando aí o copeiro lembrou e falou: Senhor, me perdoa, me desculpa, mas existe um rapaz na prisão que ele é bom com sonhos. O senhor não tem vontade de saber qual seria a interpretação dele? E o rei falou: você quer que eu acredite numa pessoa que está numa cadeia, numa prisão? Eu não vou perder tempo com isso. Mas como ninguém sabia explicar o sonho, ele falou: tá bom, chama ele lá. Mas vai acontecer algo. Se ele não souber me falar o que significa o sonho, eu vou mandar matá-lo. E foram buscar José. E o rei falou para ele: olha, eu sonhei com 7 vacas magras, famintas, e elas devoravam 7 vacas gordas. E sonhei também com 7 espigas estorricadas, que elas devoravam as espigas boas e bonitas. E José, como sempre fez, ele foi orar e pedir a Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda. Senhor, me ajuda a interpretar esse sonho. Me ajuda a buscar resposta, Deus. E ele fala: Senhor, o que eu tenho para te falar é o seguinte: virão sobre o Egito 7 anos de muita fartura. Vai ser muita fartura de grãos, de animais. Vai ser coisas assim que vocês nunca viram durante esse tempo todo. E depois virão 7 anos de miséria absoluta, de fome. E o Egito vai tombar. E o rei entra em desespero e ele fala: mas como que eu posso resolver esse problema, essa situação? E José fala para ele: Senhor, procure um homem inteligente, um homem que saiba solucionar problemas, um homem que possa te dar uma direção a respeito disso. E Faraó ficava pensando, ele falou: não me lembro de ninguém que possa fazer isso. E ele olha para José. Amados, quando Deus intervém na sua causa, as coisas acontecem. Não existe muralhas, não existe correntes que não possam ser derrubadas pelo nosso Deus. Ele olha para José e fala: este homem é você, eu quero você. Você vai ser nomeado governador de todo o Egito. Tudo vai estar nas suas mãos. Faça o que você achar que tem que fazer, mas salve essa nação. E José, ali naquele exato momento, ele começa a lembrar quantas vezes deve ter passado pela cabeça de José: porque eu nasci, porque eu vim ao mundo, porque a minha família que era para me acolher fez tudo aquilo comigo. Meu pai aceitou a resposta da minha morte, não me procurou, não foi procurar saber se era verdade. E José começa a trabalhar incessantemente. Ele começa a construir, a pedir pessoas para construir grandes armazéns, lugares para colocar, depositar os grãos. E durante 7 anos ele não perdeu o foco. E eles foram juntando, até que veio a fome. E a miséria assolou a nação. Veio uma fome fortíssima. E começaram as pessoas a comprar no Egito, que era o único lugar na época que tinha os suprimentos para poder matar a fome das pessoas. E um belo dia José estava lá com seus pensamentos, até que chegam até ele e falam: Senhor, tem 10 irmãos aí fora que estão querendo comprar alimentos, e o Senhor que calcula, que faz tudo, o Senhor é que tem que ir lá para ver o que podemos fornecer para eles.
E José, na hora, assim, ele pensou, quem serão? E ele chega atrás da cortina e dá uma olhada, e ele reconhece os irmãos dele. O pai dele tinha juntado todo o dinheiro que tinha e pedido, vai até lá, vê se o faraó vende alguma coisa, porque senão nós vamos todos morrer de fome. E José, naquele momento, ele pensa em se vingar, porque somos humanos e quando passamos por decepções profundas é assim que pensamos. Ele pensa em armar algo e por um momento o seu pensamento se transforma, porque ele vive aquela vida toda, aqueles anos todos em sofrimentos, debaixo de opressão, de choro. E ele teve uma ideia, ele falou, fornece só metade para eles. E fala que vai prender os 9 irmãos. E fala para eles que se eles são em 11, onde está o caçula, para eles irem buscar o caçula em casa. E um chega até ele e fala, Senhor, nós não podemos trazer Benjamim, meu pai vai morrer, ele não vai aguentar um desgosto se alguma coisa acontecer. Aí ele falou, fala para o seu pai, que se não trouxer o caçula, nós não vamos soltar os 9 que estão presos. E aí então, ele fala, eles veem que não tem saída, e ele vai até o pai e fala, pai, está acontecendo isso, isso e isso, eu preciso levar Benjamim, pai. Eu preciso, pai. Porque senão os nossos irmãos vão estar lá, vão ficar presos, pai. E eles pegam e saem correndo. E eles vão até lá e levam Benjamim, o pai libera e ele leva Benjamim. E fala, tá aqui o meu irmão. E José olha escondido, não deixa que eles o reconheçam. E ele fala que agora pode dar todo o mantimento que eles necessitam. Mas pega dentro dos suprimentos de Benjamim, coloque lá um cálice. Coloque dentro do suprimento. E quando eles vão embora, ele fala com os soldados. Corram atrás e dão um flagrante no caçula e tragam eles aqui, porque naquela época um crime de roubo era punido com morte. E os soldados foram e pegaram o menino e trouxeram. E naquele momento os irmãos entram em desespero. E a gente pode aqui imaginar como que estava a cabeça desse povo, desses irmãos. E eles falam, Senhor, por favor, nosso irmão nunca roubou nada, ele nunca mexeu em nada. Deve ser Deus nos castigando, e eles choram muito. E José pergunta, por que vocês acham que Deus castiga vocês? Eles falam, porque nós mentimos. E nós carregamos esse peso durante a nossa vida inteira. Nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos que fomos mal demais. Nós vamos falar a verdade para o Senhor. Nós vendemos um irmão nosso e demos ele como morto. Mentimos para o nosso pai. Nós traímos a confiança do nosso pai. E José olha aqueles irmãos todos chorando. Aquele choro de arrependimento. E ele fala, um por um fala, se pudéssemos hoje voltar atrás. Amados, tempo não tem como resgatar e como voltar atrás. Por isso não perca tempo, invista o seu tempo nos seus propósitos, nas coisas que você acha que é certo, porque quando você investe o seu tempo nos seus propósitos, não existe coisas impossíveis. E eles falam com José, tamanha dor e o arrependimento, e José, como tinha um coração bom, ele vê verdade entre os irmãos. E ele não se contém as lágrimas. E ele se desveste e mostra para os irmãos e fala, vocês não estão me reconhecendo? E eles olham e reconhecem ali o irmão. E ali o choro foi dobrado. E o bonito de tudo isso que eu estou falando para vocês foi o perdão. José, ele perdoa os irmãos, abraça e chora junto com os irmãos. Porque José reconhece por que Deus o criou, por que ele nasceu. José, ele não nasceu só para mudar
a vida da família dele. José nasceu para mudar o destino de uma nação. Olha como é sério as coisas. Olha como às vezes levamos as coisas de qualquer jeito. E ele fala com os irmãos, voltem até lá. Traga o papai para morar aqui perto de mim. Traga sobrinhos, netos, quem vocês quiserem. Porque eu quero cuidar de vocês até o final dos meus dias. Você que está me ouvindo aí, que acabou de ouvir essa história bíblica. Uma pessoa que ela tem conhecimento, mas ela não tem atitude, ela não chega a lugar nenhum. Eu quero te falar uma coisa, Deus não ia te criar para depois te destruir. E você vai sentir, depois de tudo isso que você ouviu, que você procurou a felicidade em todo o universo e não a encontrou. Descobrirá que Deus a escondeu num único lugar em que você não pensou em procurá-la, que foi dentro de si mesma. Fico com Deus. Tome essa palavra para a sua vida e não desista. Comece a se amar a partir de hoje. Amém.